Bom, hoje a gente vai já chamar aqui o Péricles, que vai nos abençoar, trazendo... Oi? Isso, o Péricles vai estar hoje com a gente, vai estar trazendo a palavra. Queria também desafiar, eu vou estar fazendo agora 2 momentos ainda de oração, orar pelo Péricles, mas vou estar orando também, como eu disse no começo, pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que estão no momento aí difícil, para que Deus nos ajude, né? E eu gostaria também de pedir que vocês estejam orando pelo pastor Rodrigo. Ele teve também no retiro essa semana lá do Sara, né? Que é o retiro de mentoria, de coordenadores de mentoria. E foi muito bom. E agora ele vai ter mais esse momento aí de férias, vai dar uma viajada, dar uma descansada. E eu falo que é verdade, é algo que às vezes a gente não para, mas para pensar, né? Querendo dizer, a gente tem que orar no sentido de que Deus nos ajude a descansar. Às vezes é até estranho, né? Mas às vezes a gente entra de férias e a gente não consegue descansar, porque a gente fica tão assim, tão com tantas coisas, não é? Então eu gostaria de contar com as suas orações, intercedendo aí pelo pastor Rodrigo, a Sabrina, e que Deus nos ajude nesse sentido de descansar, de poder, né? É também onde Deus também fala muito ao coração. E para todos aqueles, né, que passam por esse momento, a gente sempre tem que estar orando nesse sentido, né? Eu vou orar aqui com o Péricles, que vai estar nos abençoando. Muito obrigado, Péricles, pela disposição, por se dedicar aí. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe a vida do Péricles, a sua mente, o desenrolar, ó Pai, da Tua palavra aqui. Que nós possamos estar com os olhos atentos e os ouvidos também, ó Pai, para o que o Senhor deseja para a Tua comunidade, para esse momento nas nossas vidas, e que o Péricles assim possa ser também abençoado. Estenda-se a bênção ao Pai e à família, os esposos, os filhos, que todos também estejam pela Tua guarda, ó Pai, e que eles possam desfrutar também da Tua paz. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Amém. Muito bom. Bom dia. Um dia frio. Oi? Um pouquinho mais pra cá. Ô, cameraman. Tá bom aqui? Então tá bom. Então, bom dia pro pessoal que tá aí online, vai assistir durante a semana. Baixar um pouquinho aqui o microfone. Tá bom aí? Melhor? Tá? Baixa mais um pouquinho. Aí? Opa, então tá bom. Então, acho que a gente vai dar continuidade ao que a Fabi conversou com a gente semana passada. Pelo que a Marcinha falou aqui, eu já percebi que algumas coisas a gente vai repetir, né? Não é que a gente colou, é o Espírito Santo que está confirmando, né? Então, talvez algumas coisas aí vocês percebam, né? E semana passada, a gente falou do sonho do Pedro. E a gente hoje vai falar do sonho do Jacó, né? Acho que Jacó é um personagem bem conhecido, mas vocês vão perceber, eu vou ter que ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás na história dele, para a gente conseguir entender o que Deus quis na vida de Jacó e o que Deus quer na nossa vida, né? Então vamos começar lendo essa história, vamos começar lendo aqui o capítulo 28. É uma leitura um pouquinho longa, tá? A gente vai ler todo o capítulo para a gente conseguir entender bem o que estava acontecendo ali, tá bom? Então, assim, diz ali, se você quiser ler aí na sua Bíblia numa versão diferente, aqui a versão que eu estou usando é a nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Então, bem, diz a palavra, né, que, então Isaac, isso, exatamente, está aí. Tá. Então Isaac, o pai, né, chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: não se case com nenhuma moça aqui de Canaã. Apronte-se, vá para a Mesopotâmia, fique na casa do teu avô Betuel,
e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que você saiba para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra, onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Esaú e Jacó. O texto segue, né? Então, Esaú, que é o irmão de Isaque, ficou sabendo que o irmão de Jacó, ficou sabendo que Isaque, o pai, havia abençoado Jacó e havia mandado ele para a Mesopotâmia a fim de se casar ali. Também soube, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que ele não se casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malaíta, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Esses nomes bíblicos às vezes complicam a leitura, né? Muito bem, continuando. Jacó saiu de Berseba a fim de ir a Harã. De tardinha, chegou num lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava ao lado dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra, onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está nesse lugar. E eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, Senhor, serás o meu Deus. Essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Que história linda, bonita, né? Vamos tentar resumir, né? Que família maravilhosa, né? Isaque, o pai, dá uma ordenança para o filho, abençoa o filho, orienta o filho: olha, meu filho, vai se casar com uma pessoa lá da nossa família, né? As moças aqui dessa terra não são muito legais. Ele pega e vai, né? Obedece ao pai. Esaú, que é o irmão, vê o bom exemplo dele, faz a mesma coisa, obedece o pai, vai lá também com Ismael, que é tio dele, e se casa lá com uma mulher. Aí Deus vê essa família tão linda, Deus vê Jacó, tão obediente, resolve abençoar Jacó, não, ele merece, né? Aí Deus abençoa Jacó, faz uma promessa de que Jacó vai ser uma grande nação, abençoa ele, guia, e ele vai obedientemente. Que história linda, não é? Amém? Só que não, né? E aí já é o primeiro ensinamento que eu queria deixar com vocês nessa manhã. A hora que você pega esse capítulo, parece que a gente leu muito, né? E você faz a interpretação, você tem essa ideia, né? Olha que família linda. Até mandei esse resumo para o pastor, né? Para dizer: olha o resumo da mensagem. Ele mandou aquela carinha.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem muita gente que pega um pedaço da Bíblia, lê esse pedaço da Bíblia e entende que essa é a promessa de Deus, entende que esse é o sonho de Deus, sem entender o contexto, né? A hora que a gente vai entender essa família, a gente vai ver que não é nada disso. Então, quando Deus fala contigo, quando aparece uma oportunidade na tua vida, quando vem uma promessa, cuidado, submete essa promessa a Deus. Deus, está vindo de ti mesmo? Ou é uma interferência? Ou é algo que aos meus olhos parece muito bom, mas às vezes não é? A gente hoje está numa sociedade que oferece muitas oportunidades, né? E às vezes você tem que tomar muito cuidado e filtrar as oportunidades. Se a gente quer conhecer realmente essa família aqui, a gente tem que voltar, pelo menos, se voltar um pouquinho antes, a gente tem que voltar em Gênesis 25, uns 3 capítulos para trás, né? Por isso que Deus fala, né? A gente tem que meditar na palavra dele dia e noite, a gente tem que ir aprendendo. A hora que a gente volta lá no capítulo de 25, é o momento onde Abraão, que era o patriarca, para quem Deus fez uma promessa, ele morre. Pela tradição daquela família, a partir do momento, e daquele povo, né, a partir do momento que Abraão morre, que começa a história da família de Isaac. Porque aí ele passa a ser o novo patriarca, o novo chefe, né? Então, esse núcleo familiar com Isaac e Rebeca, com Jacó e Esaú, começa por aí. E a hora que a gente vai ver, o nascimento desses 2 irmãos já é conturbado. No ventre da mãe, no útero, eles estavam brigando já, né? Parece até Mateus e Levi. Eles não estão aqui, eu posso falar. Mas, os 2 só não brigaram no útero porque não são gêmeos. Quando Esaú nasce, Jacó está lá no pé dele, no calcanhar dele, né? E são irmãos bem diferentes, né? Tanto fisicamente quanto de habilidades. E isso é muito normal nas famílias. Quem tem 2 filhos aqui sabe disso. É muito diferente um do outro. A gente acha estranho, porque mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, são diferentes, né? E eles eram diferentes, mas o que aconteceu? Começou aquela política dentro de casa, o Esaú era o queridinho do papai, porque fazia as coisas que o papai gostava. Era machão, sabe? Ia lá, caçava, papapá, era fortão. Jacó era o queridinho da mamãe. Ele era mais mauricinho, devia gostar de passar um gel no cabelo, né? Pomada. Era outro estilo. E aí era o queridinho da mamãe. E aí já começa dentro de casa, dessa família, lá no início, eles observando isso. Depois eles presenciam o seu pai, que assim como o seu avô, caiu no mesmo erro de mentira. Eles presenciaram o pai fazendo isso. Gente, os filhos aprendem pelo que eles veem. Tem um vídeo muito forte na internet, não sei quem já viu aqui, de que vai o pai e a criança. Aí a criança vai vendo o pai fazer e vai fazendo igual. Eles vão copiando, né? A gente em casa, às vezes, solta um palavrão, os meninos, você está falando palavrão, pai? Você falou essa palavra? Eles estão de olho. Papai, você está tomando cerveja, né? A mamãe que vai voltar para casa dirigindo, né? Eles tomam, eles observam a gente. Então, gente, pai e mãe, tem que tomar muito cuidado. Porque o mundo alimenta os nossos filhos com muita coisa ruim. Se a gente, dentro de casa, não fizer essa correção, se a gente não mostrar para eles o que é que Deus quer da gente, se a gente só falar para eles, mas não agir, nós estamos perdidos. E eles também. Então, voltando aqui, vocês percebem lá atrás que já era uma família em conflito. Qual foi o resultado disso? Num momento de fraqueza de Esaú, Esaú era o primogênito, porque ele saiu primeiro. Um momento que ele está fragilizado, está voltando da caça, quase morrendo de fome. Jacó se aproveita daquele momento para quê? Tá, eu te dou comida, mas você me dá o seu direito da primogenitura. Que significava, gente, ter em dobro. Naquela época, como que você fazia a divisão da herança do pai? O primogênito e o mais novo. O primogênito ficava com 2/3 e o mais novo 1/3. Se a gente for explicar o porquê, a gente vai levar muito tempo, mas era assim e tem toda uma lógica por trás disso. Ele inverteu, né? Mais à frente, o que Jacó faz? Instruído pela mãe, olha, vai lá, engana o seu pai para você ganhar a bênção em dobro do seu irmão.
Aí o pai tinha pedido para Esaú fazer lá uma comida gostosa e levar. O que Rebeca fez? Ela preparou a comida, pegou o próprio manto lá da ovelha que tinha matado para fazer a comida do pai, botou no Jacó, porque Jacó não era peludo, Esaú aí, e era, vai lá, engana o seu pai. Aí Isaac, que não é bobo, ouviu uma vozinha diferente, né? O pai conhece a voz do filho, né? Não, mas essa voz está estranha. Não, pai, sou eu mesmo, olha como é que eu sou peludinho. Né? Olha o cheirinho de caça aqui, ó, da ovelha. Aí ele, então é você mesmo, Esaú. E aí o que acontece? Isaac abençoa Jacó, e Esaú, quando chega, já estava a bênção dada, não tinha como voltar atrás. O que aconteceu aqui? Esaú estava doido para se vingar de Jacó. E nesse momento que Isaac deu essa bênção, que houve esse engano aí, é porque ele já estava quase do outro lado do Cabo da Boa Esperança. É o momento que o pai sente que já vai falecer, dá a bênção para o filho. Então o que Esaú pensou? Eu vou só esperar meu pai bater as botas e vou matar esse desgraçado desse Jacó. Roubou minha primogenitura, agora rouba a minha bênção, não é possível. Então, nesse contexto, e o que Rebeca começou a ficar com medo, meu filhinho querido vai acabar apanhando do irmão, ela, eu não aguento mais essas mulheres daqui. Eu não quero ter nora daqui de Canaã, não. Manda o Jacó ir para lá, não sei o quê, lá para a terra do meu irmão. Aí o que o pai fez? Chama o filho e aí começa o capítulo. Por isso que Isaac manda Jacó ir para longe. Então, tem todo esse contexto por trás. Então, essa história aqui começa tudo meio que invertido, tudo de cabeça para baixo. E aí, por isso que Jacó também, que não é bobo, obedece, claro. Meu irmãozinho aqui quer me matar. Assim que meu pai bater as botas, ele vai vir em cima de mim. Eu vou fugir. E Jacó, na verdade, ele está praticamente fugindo de casa. E aí, quando Esaú fica sabendo, Esaú, gente, já tinha umas 3 ou 4 mulheres lá das Cananeias. Aí ele vai buscar. Só que vocês sabem quem é esse Ismael? Aí a gente volta lá em Gênesis 12. Fica tranquilo que eu não vou contar a história da Bíblia toda, não. Lá em Gênesis 12, Abraão, que é o avô, que é o primeiro patriarca, ele é chamado para ser esse pai, essa primeira promessa que a gente leu aqui. Na verdade, ela começa com Abraão. Deus faz a promessa, né, Abraão, sai daqui da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão vai. E ele prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação. Abraão conseguiu esperar o tempo, o momento de Deus? Não. Ele e a Sara foram percebendo, não vamos ter filho, não vamos ter filho. O que a Sara fez? Entregou a escrava para ele teve relações com a escrava, nasceu Ismael. Anos depois, Deus que é fiel, deu a promessa e veio Isaac. Isaac nasceu. Aí Isaac nasceu, o que aconteceu? Começaram as duas famílias ali a brigar. Então, aí o que Deus ordena para Abraão é, olha, não desampara o seu filho. Pode mandar ele embora com essa escrava para outra terra. E ele faz uma promessa para Agar, que era a mãe de Ismael. Olha, vocês serão também uma grande nação, eu vou te proteger. Então Esaú foi lá atrás do irmão, do tio bastardo do seu pai. Também para dar uma alfinetada. E foi lá e arrumou mulheres daquela terra. Então, olha que família complicada. Mas o que é importante? Deus já tinha feito uma promessa. Deus tinha um sonho com aquela família. Deus se mantém fiel ao seu sonho. Deus se mantém fiel à sua palavra. Então, por isso que ele faz essa promessa. E como já era uma promessa da família, a gente vê que logo no início, nos primeiros capítulos de Gênesis 28, Isaac, quando manda Jacó, ele fala exatamente isso. Olha, vai que Deus fará de ti uma grande nação. E aí, nesse sonho, o que Deus faz é reforçar isso para Jacó. Só que vocês acham que Jacó estava ali preparado, pronto? Não. Jacó estava extremamente assustado naquele momento. Mas, apesar de todo esse desastre, Deus continua usando. Então, por mais que a nossa vida esteja conturbada, por mais que a nossa sociedade esteja desfeita, por mais que a gente possa estar quebrado dentro de casa, Deus é fiel. E Deus não olha esse mal, Deus olha o bem que Ele pode fazer para você, para mim e para nossas famílias. E aí a primeira coisa que a gente aprende é justamente isso, que o sonho, ele vem de Deus.
E é muito interessante porque esse sonho da escada, dos anjos subindo e descendo, e Deus vindo até Jacó, é um comparativo muito interessante com o quê? Com a Torre de Babel. Se a gente voltar um tiquinho no capítulo 26, por aí, 25 de Gênesis, a gente vai ver que tinha acontecido o evento da Torre de Babel, em que os homens tentaram construir um palácio, algo em que o homem chegasse até Deus. E o que Deus está mostrando, e todo mundo conhece bem o que aconteceu aqui, na Torre de Babel, né? Deus dispersou a humanidade, e o que Deus está mostrando não é o homem que chega até mim, sou eu que desço até vocês. Toda vez que eu tento fazer uma aliança com vocês, vocês quebram. Começou lá com Adão. Adão queria ele mesmo ser independente. Deus chega a um ponto que destrói a terra, faz uma nova aliança com Noé. Depois de Noé, o que acaba resultando? Torre de Babel. Aliás, não, eu falei errado lá, eu falei capítulo 25, não, isso é capítulo 10, 11. Logo depois vem o fato de Abraão. Aí Deus faz uma nova aliança com Abraão, Abraão faz um monte de besteira. Deus faz uma aliança com Isaac, a mesma coisa. E se você ler a história de Abraão e a história de Isaac, tem um paralelo. As mesmas coisas que um vai fazendo, o outro faz também. E agora com Jacó, Deus está tentando de novo reescrever essa história. Só que é Deus que vem até a gente. Não adianta, o homem, pelo seu esforço, ele nunca vai conseguir chegar até Deus. Porque o pecado faz com que haja uma desconexão, um buraco entre nós e Deus. Então é Deus que toma atitude, que vem até o homem. E é interessante porque, muitas das vezes, como eu falei no início, a gente às vezes tem alguma promessa, tem alguma coisa, e a gente não sabe perceber se aquilo é o nosso ímpeto ou se é a vontade de Deus. Submete à vontade de Deus. Pergunta para Ele. Estuda a palavra para você entender aquilo que Ele quer para a sua vida. E confia. E aí a gente vai para o segundo ensino desse texto, né? O sonho de Deus permite a gente viver e desfrutar o presente, o hoje. A hora que a gente olha para a história de Jacó, Jacó estava numa cilada. Ele estava preso a um passado em que ele tinha enganado o irmão, ele tinha um irmão atrás dele querendo matá-lo, ele tinha toda uma experiência familiar que foi muito negativa, aquela família vivendo em conflito, então ele tinha isso no passado dele que assombrava ele. E ele tinha o futuro que era o quê? Olha, como é que eu vou escapar dessa vida? Eu estou aqui metido na lama. Como é que eu vou fugir daqui? Eu vou então buscar uma esposa. Então ele tinha um futuro que ele achava que era a salvação dele, que eu vou casar lá na terra de Labão, lá eu vou ficar bem, o meu passado vai ser apagado. Foi isso que aconteceu com Jacó? Lá com Labão ele teve paz, tranquilidade, ficou tudo para trás? A gente sabe que não. Daqui um bocadinho a gente vai lembrar o que aconteceu lá. Quando Deus dá esse sonho para ele, quando Deus reforça, olha, sou eu que vou estar cuidando de você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu não vou te desamparar. Deus está revelando para ele o presente. Jacó, você tem que viver agora, esse momento. Esquece o seu passado, já foi, só que não fica também achando que o seu plano futuro é o que vai resolver a sua vida. Não, você vai continuar sendo o que você é, a menos que eu, Deus, te restaure, a menos que eu, Deus, toque na sua vida. E então o que acontece? Deus naquele momento traz Jacó para viver o aqui e agora. E muitas das vezes as nossas vidas estão assim. A gente olha para um passado em que tem tristeza, tem amargura, ou muitas vezes a gente olha para o passado e acha que o nosso passado é lindo, e a gente está sempre preocupado com o futuro, com o dia de amanhã, como é que vai ser? O que eu vou fazer de faculdade? Eu vou me formar em quê? O que os meus filhos serão no futuro, né, Fabi? A gente já se preocupa, né? O que o Dudu, o Matheus, o Levi, o Heitor, o que vai ser deles, né? E às vezes a gente não entende que, calma, curte o seu filho agora, curte a sua escola agora, curte a sua universidade, o seu pré-vestibular, curte os seus primeiros passos no emprego.
Não precisa ficar preocupado quando é você o dono da empresa. Agora que você é o boyzinho da empresa, Deus está cuidando de você. A gente tem tantos exemplos aqui de irmãos que em diversos aspectos da vida, às vezes, e de repente, bum, cai. Né? Vive o presente, não se preocupa tanto com o futuro. E a promessa de Deus é que vai nos fazer viver o presente, que vai nos encorajar a dar os passos, a andar com Ele. Senão, você não aproveita a sua vida. Você está sempre olhando para o passado, olhando para o futuro e você não curte. Tem muita gente que é abastada, que tem muito dinheiro. Lá onde eu moro eu conheço muita gente assim, mas é inquieto. É inquieto porque é engraçado. Às vezes, quem não tem está preocupado em ter. E quem tem está preocupado, eu não posso perder. Então, às vezes, deixa de aproveitar a vida porque está preocupado em acumular, ou se já acumulou o tanto que não tem, para onde gastar, mesmo que gaste tudo, não vai, a pessoa fica preocupada porque ela tem medo de perder aquilo. Oh, fala aqui para sair lá. É que eu achei interessante, falava assim, se você pensar muito no passado, te gera depressão. E se você pensar muito no presente, te gera ansiedade. No futuro. No futuro, isso. Te gera ansiedade. Exatamente. E eu acho que justamente Jacó estava nesse momento. Tanto que, olha só, gente, e olha de novo a importância da gente ensinar os nossos filhos, tá? O que acontece com Jacó quando ele tem esse sonho? Ele tem medo. Porque o povo tinha uma visão de Deus, naquele momento, do Deus raivoso. Né? Quem já leu o livro aí lembra aquela trilogia, né, do Bom e Maravilhoso Deus, aquela visão do Deus raivoso. Então, nossa, eu estou no lugar sagrado, Deus vai me destruir. Então tem uma relação de medo com Deus. Não entende o amor de Deus. Mas, por outro lado, ele também, porque era a tradição daquele povo, ensinar aos filhos. Então, ele ouvia do seu pai, que ouviu do seu avô, a história de Deus, a promessa de Deus. Tanto que ele conhecia muito bem o que ele tinha que fazer. Era o quê? Eu vou fazer uma aliança com esse Deus. Então, ali Deus já começa a mudar o coraçãozinho dele e transformar aquela relação de medo numa relação de confiança. Mas tem aqui um pouquinho da barganha, né, também. Porque o que Jacó aqui fala para Deus? Se tu me abençoar, tu serás o meu Deus. Um pouco pedindo um pouco de prova. E isso também acontece com a gente. Né? Às vezes a gente olha assim para a situação e diz, Deus, se aparecer um gato preto com lista vermelha por baixo daquela escada ali, é porque eu vou ir para cá. Se aparecer um cachorro dálmata batendo palminha, é para ir por aqui. Aí você chega ali, aparece um gato vermelho. É para cá que eu vou. Né? Então, a gente tem muito disso. E não é o que Deus quer. Às vezes Deus quer que você avance, que você tome a decisão, mas fazendo o que primeiro? Se preparando, estando com Ele. Né? Então, viva o presente. Esteja aqui agora. Com Deus, com a comunidade que você tem, com seus irmãos, com o trabalho, ou a escola, ou a família que você tem. Né? E por quê? Como eu já comecei a falar um pouco, é o próprio Deus que restaura. Aqui eu trouxe uma figurinha, né? Aqui é a restauração na visão dos crentes evangélicos, né? Aqui já é mais dos modernos que entende, né? É Deus que pega o vaso e molda. É Ele que vai moldar você. Né? Ou é Ele que vai conseguir pegar essa desgraça desse carro e fazer ficar novinho de novo. Só que o que é importante? A restauração ela é um processo. Ela não é algo assim. Jacó não sonhou, acordou, opa, sou um novo homem, vou seguir adiante. E assim, quem trabalha aqui com, por exemplo, psicologia, né, que atende as pessoas, percebe isso. A pessoa às vezes tem uma síndrome, tem algum problema, é um processo. E é um processo que você é transformado de dentro para fora. Então, não é vendo aquilo que está acontecendo, não é vendo o resultado que você vai conseguir mudança. E assim foi na vida de Jacó. Ele foi passando, vivendo a cada dia
vendo aquele sonho, às vezes um momento, gente, esse sonho não vai acontecer, eu estou aqui trabalhando com Labão, não saio daqui, minha vida não vai para frente, eu até tenho sucesso, mas aí depois eu caio, porque é Deus que vai restaurando. Quando você é um operador de máquina, por exemplo, né? Para a máquina funcionar, para o processo chegar até o final, você tem que estar operando aquela máquina, ela não vai fazer sozinha. É igual Deus com a gente, sozinho a gente não consegue, a gente faz lá a listinha de vou melhorar isso esse ano, você para no meio, vou ler a Bíblia de capa a capa, você lê Gênesis, na primeira genealogia que bate lá, você para, né? Adão gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei... já cansei. Você desiste no meio do caminho. Essa força é Deus que vai colocar lá dentro do seu coração. A iniciativa é dele te restaurar. E não é da noite para o dia. Então, tá difícil mudar aquele hábito que você... Às vezes não é nem algo negativo, mas um hábito que você tem que tá difícil de mudar e você gostaria de mudar. Você não vai conseguir por si mesmo. Aí... são as disciplinas espirituais, como a Fabi falou na semana passada, que vai fazer você conseguir mudar. É você estar junto com Deus. O que Jesus fazia de tempos em tempos? Ele parava, deixava as atividades, deixava a correria, ia orar a Deus. E às vezes a gente pensa que era fácil a vida de Jesus, né? Não, ele era Deus. Ele era Deus, mas ele não sabia quando que ele ia passar pelo que ele ia passar. Ele tinha um passado maravilhoso atrás dele, que ele era Deus, ele era parte da Trindade, ele tinha um relacionamento super legal, e de repente ele se vê num mundo sem saber o que ia acontecer com ele lá na frente, mas ele viveu aquele presente. Ele foi restaurando a humanidade devagarinho. Ele foi ensinando para os seus discípulos, ele foi trilhando o caminho e ele perseverou. Ele não deixou de ter os seus momentos de comunhão com Deus, porque ele sabia que não ia ser fácil. A caminhada não é fácil. E aí a gente chega no último ponto, que é Deus que nos dá esperança e força para seguir o caminho. Quando Jacó sai daquele local ali, vamos prosseguir um pouquinho na história. Ele vai na direção da casa de Labão, da casa do avô dele, Betuel. Lá ele encontra as moças lá no poço, os homens lá, os outros pastores que não deixavam as moças pegar água, ele defende, aí nisso ele encontra a esposa dele, a futura esposa, vai lá, fala com o tio. Na hora de casar, o que acontece? O tio dele dá uma rasteira nele, né? Era para ele casar, como até a gente brinca, né? Que Jacó era analfabeto. Você sabia que Jacó era analfabeto? Porque ele amava Raquel e não lia. Mas o que acontece? Ele se apaixonou por Raquel, pediu para casar com Raquel, né? O tio dele deixou. Na hora lá da consolidação do casamento, botou o véu na Lia e foi a Lia lá. Aí no dia seguinte, não era você, e agora? Aí ele foi reclamar com o tio, não, olha, você não conhece o costume da terra? A gente não pode casar mais nova. Primeiro tem que casar mais velha. O que eu tenho que fazer? Então, você vai ter que trabalhar um tempo aí para poder conquistar outra. Vocês veem que interessante? Ele gostava de enganar os outros, né? Agora ele estava sendo enganado. E a Marcinha comentou isso também aqui, de que Deus é muito criativo, né? Deus é criativo na forma de restaurar a gente. Deus é criativo na forma de andar com a gente. Isso não quer dizer que Deus é vingativo. Você contou mentira, agora vão mentir para você. Você passou a perna, vão passar a perna em você. Não, não é isso. Com cada um, Deus vai usar o método que ele achar mais adequado, porque ele conhece a pessoa, ele conhece o coração. Ele sabe quem ele fez. Com Jacó, esse foi o método que Deus usou. Porque Jacó não estava restaurado ainda. Entende? Não foi, aquele sonho não transformou Jacó do dia para a noite. Era um processo. Para que Jacó fosse aprendendo o quê? A depender de Deus.
Jacó estava acostumado a fazer as coisas por ele mesmo, ele era espertalhão. Ele dava o jeitinho brasileiro dele, devia ser o jeitinho judaico, né? Ele dava o jeitinho dele, entende? E Deus estava querendo ensinar para ele, você dá o seu jeitinho, mas tem gente que sabe dar jeitinho também. Você tem que depender de mim, você não tem que depender das suas próprias forças, ou da sua própria astúcia, né? Aí Labão vai lá e engana ele. Aí mais para frente, ele quer voltar para casa, ele percebe, ele está naquela, olha, Deus falou para mim que eu vou ser uma grande nação, eu quero sair daqui, eu quero... de novo, ele querendo agir por conta própria, ele vai e fala o que para Labão? Eu quero voltar para casa. Labão, não, fica aqui, eu vou dar para você aqui umas ovelhinhas para você cuidar, né? Desenvolve o teu negócio aqui comigo. E aí o que Labão faz com ele? Rouba ele. Né? Labão tinha falado, olha, as ovelhas malhadas, riscadas, fica para você. As ovelhas que são de uma cor só, ficam para os meus pastores aqui. Na calada da noite, Labão vai lá, recolhe tudo, some com essas ovelhas daqui, para não ficar nada aqui para ele. Quando ele chega lá, peraí, tinha um montão aqui, não tem nada. Aí ele vai lá, usa uma estratégia lá de cortar as varas, colocar para as ovelhas procriarem ali. Tem um monte de teologia em cima disso, mas assim, é um negócio meio esquisito, é meio sobrenatural, né? A ovelhinha vai nascer riscadinha porque está parindo ali na frente do riscadinho. É um negócio meio esquisito, mas foi a maneira que Deus encontrou para dizer, olha aqui, sou eu que dou o jeitinho, sabe? É a minha ação sobrenatural, é a minha ação que você não consegue explicar, que vai dar o jeito. A ciência tenta explicar um monte de coisa, mas tem muita coisa que Deus opera que não dá para a gente explicar. E aí o que acontece, então? Ele é roubado. Ele não tinha roubado do irmão, agora também. Deus mostra para ele, está vendo? Você sabe roubar, né? Você sabe dar o seu jeitinho, mas eu sei, tem mais gente que sabe dar jeitinho. E ele prospera. Então, a gente vai vendo que Deus vai mostrando para ele, não adianta, você não vai depender de você vai depender de mim. E aí o que acontece? No tempo de Deus, Deus fala, agora, Jacó, agora está na hora de você voltar e a gente continuar no seu processo de restauração e a gente começar a expandir essa grande nação. Porque aí, até aí, gente, Jacó já tinha 10 filhos, tá? Dos 12. Os outros 2 nasceram na volta. E uma confusão danada entre as esposas, tá? A família dele, embora ele estivesse sendo restaurado, também era um BO. Porque é início de casa com a Lia para depois casar com a Raquel. Aí a Lia começou a ter filho, a Raquel não tinha filho. Aí, olha só, lembra que eu falei que vai fazendo um paralelo? Abraão não soube esperar Isaac. Aí pegou a serva da Sara e nasceu Ismael, lembra? O que Raquel fez? A mesma coisa. Deu a escrava dela para Jacó para ter filho. O mesmo embrólio acontecendo de novo. E aí o que acontece? Aí a serva de Raquel tem um monte de filho. Raquel só vai conseguir ter o filho dela lá na frente, quando eles já estão voltando para a terra do pai. E também que virou o queridinho, que deu confusão mais lá na frente. Né? Mas não vou ter, a gente não para de falar aqui. Então, Deus foi trabalhando, e aí Deus manda, olha, volta. E nesse momento que Deus, que é o tempo de Deus, que Deus fala para Jacó, está na hora de você voltar, quando ele vai falar com Labão, Labão aceita. Por quê? Era o tempo de Deus. A primeira vez era o tempo do Jacó. Lembra? O sonho vem de Deus, não vem de Jacó. Era Jacó querendo acelerar as coisas. Agora é o tempo de Deus. Então, o coração de Labão está inclinado e deixa ele ir. Só que Jacó ainda tinha os ajustes para fazer. Não é que a gente vai viver consertando o passado. Mas Jacó precisava consertar um relacionamento que ele tinha. Ele tinha deixado o irmão dele lá para trás, há 15, 20 anos atrás, que ainda tinha uma ferida. Ele tinha enganado aquele irmão. Aquele irmão ainda precisava de haver uma cura, precisava de haver um arrependimento, precisava haver um conserto que Deus queria consertar. Então, quando Jacó volta, Deus mostra para ele o conceito da graça.
ele volta se borrando de medo. Quando a gente lê o momento em que ele está voltando, ele deixa a família dele para trás, com medo de Esaú detonar a família dele, ele vai e diz, olha, se ele me matar, pelo menos ele resolveu o problema aqui. Ele foi se borrocando de medo. E qual é a cena que a gente vê naquele momento? Deus trabalhando no coração de Esaú e de Jacó, e eles se reconciliam. O pecador recebe perdão. Aquele que roubou, que enganou, é perdoado pelo irmão. Então Deus, quando ele conserta a coisa, ele conserta de verdade. Ele quebra a gente, que nem aquela ilustração do vaso, né? Às vezes a gente está andando num caminho em que, né, você vê campos verdejantes e deserto. Tem hora que o caminho certo é pelo deserto, não é pelos pastos verdejantes. Né? Como diz o Salmo 23, ele nos leva aos pastos verdejantes, né? Ou por pastos verdejantes. Mas tem momentos que você tem que ir para o deserto. Jesus teve que ir para o deserto. Jacó teve que ir para o deserto. E ele reencontra o irmão aonde? No deserto. E naquele momento, primeiro ele tem um encontro com Deus, Deus luta com ele, né? Fere lá a coxa dele, abençoa, ele troca o nome dele, de Jacó para Israel, prepara ele, ele se encontra com o irmão. E ele tem essa experiência com Deus, porque ele deixou a família dele protegida, e ele foi lá resolver o problema dele. Então, por isso que ele estava caminhando na frente. E é interessante porque essa passagem aqui me faz lembrar um pouquinho daquela parábola do filho pródigo, dos 2 filhos. Lembra? Um filho sai, gasta tudo que tem, volta, o irmão não quer perdoá-lo, mas o pai o recebe de braços abertos. Aqui é uma versão um pouquinho diferente, primeiro porque Jacó voltou de lá mais rico do que ele foi, né? Mas ele volta na mesma situação de quebrantamento. O filho mais novo voltou para a casa do pai com seu coração quebrantado. Jacó volta para sua família com o coração quebrantado. E aí ele é perdoado pelo irmão. Ele é perdoado pelos irmãos porque Deus, como pai, abraça os dois e resolve restaurar aquela família. Porque o plano de Deus, aquela promessa de Deus, era lá no início para Abraão, que aquela descendência formaria uma grande nação. Então, é importante a gente perceber que muitas das vezes a gente não entende, o caminho ele não é linear. A sua vida não é uma linha reta, ela vai ter subidas e descidas, vai ter desvios. Mas a promessa de Deus para a sua vida, o sonho de Deus, vem de Deus. Deus, através desse sonho, ele traz você para viver o presente, para caminhar com ele. O sonho vai acontecer lá na frente. Você não vai chegar lá sozinho, você não vai chegar lá pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua performance, pela sua preparação. Você vai chegar lá porque Deus vai te conduzindo. E Deus vai te preparando, Deus vai te restaurando, Deus vai te dando pequenas vitórias para você ir celebrando. E quando você chega lá na frente, você está restaurado e você continua caminhando com Deus. A vida de Jacó foi extremamente turbulenta, mas ele só continuou seguindo porque o sonho que Deus tinha dado para ele dava esperança e dava força para ele. E assim tem que ser na nossa vida. Então eu vou pedir agora para você baixar sua cabeça, se conectar com Deus, fazer esse exame. Deus, como que está a minha vida? O que aconteceu lá atrás, no meu passado, né? Que temores, que lembranças eu tenho? A hora que eu olho para o meu futuro, o que me espera lá na frente? E agora? O que tu tem para mim? Pede a Deus para que te restaure. Pede a Deus para que Ele te ajude a se preparar para a caminhada e para que Ele continue caminhando contigo. Enquanto isso eu vou tocar uma canção aqui que acho que muitos conhecem. Vamos ver se vai dar certo aqui.
Pode já aqui. E essa música, ela fala exatamente dessa situação de que às vezes a gente acha que a gente não suporta aquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente às vezes está cansado, mas porque a gente acha que o sonho é nosso. E a gente tem que entender que o sonho é de Deus. Passa mais uma, André, que ele está em letra da música aí. Passa mais uma aí, pra você eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. E que essa seja a nossa oração, né? Essas sejam as palavras que Deus tem para nós, né? A aprovação é difícil, o caminho não é fácil, o caminho de Jacó não foi fácil, o nosso caminho não foi fácil, né? Jacó não devia estar num momento em que ele não conseguia mais parar de chorar, né? Mas ele confiou em Deus, com todas as imperfeições dele, ele continuou caminhando, ele creu no sonho de Deus. Então que nós possamos acreditar no sonho de Deus, na promessa de Deus para a nossa família, para a nossa vida, e que a gente possa continuar caminhando com Deus.
Vamos orar? Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos pelas tuas promessas, por aquilo que tu tem para nós, Senhor. Por mais que a nossa vida seja difícil, que nós tenhamos muita dificuldade, Pai, tu não nos dá um sonho pelo nosso próprio mérito, tu nos dá o sonho porque parte de ti a vontade de nos resgatar. Esteja conosco, que nós possamos caminhar essa semana com essa consciência e perdoa os nossos pecados. No nome santo de Jesus que nós te oramos. Amém. Obrigado, Périx. Que Deus abençoe. Esteja aí conduzindo a sua caminhada também, viu? Queridos, vou dar um tchauzinho pro pessoal da internet. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês.